Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa e Palavra de Deus. Todas as nossas aulas são comentários da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós pegamos esta lição, lemos, obviamente, e fazemos um comentário em 10 tópicos que acredito seja muito interessante para você enriquecer a sua aula, enriquecer o seu estudo. Esses tópicos também podem ser usados numa pregação sem nenhum problema. Então, meus queridos, nós estamos estudando a lição desse trimestre, uma lição muito importante, que é sobre o avivamento da obra do Senhor, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estudamos muita coisa boa, avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, avivamento na igreja, avivamento na vida pessoal, avivamento no ministério de alguns homens de Deus. Então, tudo isto muito interessante. Esse nosso comentário é um comentário diferenciado, você não vai, creio, encontrar na internet um comentário assim. Geralmente os comentaristas comentam cada tópico da lição fielmente, isso também é muito importante, e eu peço que você também não deixe de ler a lição, que tem aí um comentário muito rico. Quem comenta a lição é geralmente alguém credenciado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O meu comentário é apenas uma complementaridade ao seu estudo. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você ainda não deixou aí o seu like, aí tem uma mãozinha, você clica, e você vai estar contribuindo para que esse vídeo tenha uma maior repercussão. Também, se você ainda não compartilhou esse vídeo com as pessoas que você conhece, compartilhe, isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. E não deixe de fazer o seu comentário aí no vídeo, dizendo a cidade de onde você está nos assistindo. Vamos então ao nosso comentário e a leitura da lição. A lição que vamos estudar é a lição número 12 para 19 de março de 2023. Essa lição cujo título é Vivendo no Espírito. O nosso textuário diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A verdade prática da nossa lição fala: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nossa lição, ela dispõe aí então de uma introdução, que vai dar uma visão panorâmica da lição. Depois nós temos o primeiro tópico, a vida no Espírito. O segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. E por fim, então, uma conclusão. A lição de mestre, que é uma lição muito interessante, ela vem com um plano de aula,
vem aqui também com auxílios teológicos. Eu recomendo a você que é obreiro, a você que é um estudioso da Bíblia, que compre essa lição. Ela é capa dura, dá para você arquivar. Aqui na minha biblioteca eu vou arquivando todas essas revistas, que são, irmãos, uma fonte, não é, de pesquisa. E amanhã você quer preparar uma mensagem, tem muita coisa mastigada aqui que te ajuda muito. Ok? Então, irmãos, aqui está o comentário da nossa lição e eu quero, então, apresentar a vocês os 10 tópicos que eu enumerei, claro que também pesquisando dentro da lição e acrescentando alguma coisa. Muito bem, mas eu quero aqui abrir um parêntese antes de fornecer os 10 tópicos aos irmãos e solicitar aos irmãos que recebem os nossos vídeos, né? Irmãos da nossa Comadal, irmãos do nosso grupo de obreiros da igreja, dos diversos grupos e das nossas listas de transmissão. Toda semana nós mandamos para os irmãos. E de vez em quando alguém me liga: pastor, já é quarta-feira, eu não recebi minha lição. E eu tenho recomendado, é melhor você se inscrever no canal, porque você ajuda o canal e você também recebe logo na segunda-feira, 7 horas da manhã, o vídeo já chega direto para você sem que eu precise enviar. Então, se você não tem habilidade aí com o celular, principalmente os irmãos que nos ouvem pelo rádio, né, pela rádio Web Capital, né, você pode entrar no YouTube. Todo mundo sabe entrar no YouTube, lá tem uma lunetazinha para você procurar o que você quer pesquisar. Você coloca EBD Pastor Walter Pereira. Pronto, Walter com W, né? E aí você vai lá em se inscrever, você se inscreve, e lá tem onde ativar os sininhos, aparecem 3 sininhos, e lá num daqueles sininhos tem todas. Você clica ali, pronto, você está tranquilo. Todas as vezes que sair um vídeo novo, você recebe em primeira mão. Fica esta palavra de orientação, porque você que me assiste quando eu mando e você ainda não se inscreveu, você não deu sua colaboração no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito. Nós já temos 20 mil e poucos irmãos inscritos neste canal e a nossa vontade é que ele cresça muito mais. Tá bom, meus queridos? Eu faço essa solicitação aos irmãos. Muito bem, título da lição: Vivendo no Espírito. E o primeiro tópico que eu anotei aqui foi: Vivendo no Espírito, descobrimos a vontade de Deus. Eu fiz aqui, irmãos, uma pequena introdução, né, a esse comentário meu e coloquei: a possibilidade da vida cristã e do avivamento. Essa possibilidade só existe de vida cristã e de avivamento vivendo no Espírito. Aqui nós temos a resposta ao nosso como, não é? Como eu vou conseguir ter uma vida santa? Como eu vou conseguir ter disposição para evangelizar? Como eu vou ter disposição para orar? Como eu vou ter disposição para amar, para perdoar e para tudo aquilo que é espiritual? Às vezes, irmãos, nós buscamos como realizar essas coisas e vemos muito difícil, porque nós olhamos pelo ângulo, pelo prisma, né, da nossa carne, e na carne a gente não consegue. Essas coisas só são conquistadas se nós estivermos no Espírito. Então, quando falamos de avivamento e tudo isso que nós estudamos aqui no Antigo Testamento, esta possibilidade só ocorre quando estamos no Espírito. Hoje eu dava uma aula para um grupo de obreiros e eu dizia para eles, né, que hoje nós vivemos essa dificuldade, porque nós queremos realizar uma obra espiritual, queremos ser usados de forma espiritual, mas na força do braço, não é? Com os nossos próprios esforços. Então, quando a gente fala em avivamento, a primeira pergunta é: o que eu tenho que fazer? Não é? E tudo bem, esta pergunta ela é válida, ela é pertinente, mas não é a mais importante. Não é? A pergunta mais importante é: como faço para o Espírito Santo operar em mim? Isso é diferente, porque senão nós vamos pensar que essas conquistas são pelos méritos das nossas obras, é por aquilo que a gente faz. E a gente só faz, irmãos, o correto
o espiritual, se tivermos impulsionados pelo Espírito Santo. Então é mais ou menos isto. Uma obra espiritual, um avivamento na força do braço é impossível, mas um homem dominado pelo Espírito Santo, essas coisas fluem naturalmente. É mais ou menos assim. Então, vivendo no Espírito, em primeiro lugar, vivendo no Espírito, descobrimos a vontade de Deus. Na leitura nossa de terça-feira, tem um texto aqui de Romanos, capítulo 12, que eu quero ler juntamente com os irmãos. Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também no nosso plano de aula, naquela parte da motivação, tem algo interessante, que nos diz assim: Paulo conclui que somente a graça de Deus, mediante a ação do Espírito no crente, pode resultar na obediência a Deus. Vamos ver, tem mais alguma coisa. Lá também no plano de aula, na sugestão de método, nós temos assim: a nova vida debaixo da graça requer disciplina e sujeição aos mandamentos bíblicos para que o crente tenha uma vida cristã direcionada pelo Espírito Santo e vença as concupiscências da carne. Também lá no plano de aula, na conclusão, lá nós temos assim: à medida que o crente busca o fortalecimento da vida espiritual e o compromisso contínuo com a prática dos ensinamentos bíblicos, menor a influência das obras da carne sobre o comportamento diário. O apóstolo João ensina em sua carta que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas nós queremos então entender nesse primeiro tópico que, vivendo no Espírito Santo, descobrimos, irmãos, a vontade de Deus. Por quê? Porque o viver no Espírito nos inclina para as coisas de Deus. Então, o homem só caminha na direção das coisas de Deus. O homem só tem conhecimento da vontade de Deus através do Espírito Santo, porque é Ele que realiza, o Senhor é aquele, e o Espírito Santo é aquele que realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Então, vivendo no Espírito Santo, descobrimos a vontade de Deus. Há muita gente que não vive no Espírito, ele vive na carne. Na carne nós não descobrimos a vontade de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos nos inclinando para as obras da carne, que nós vamos aprender daqui a pouco. Muito bem, em segundo lugar, vivendo no Espírito Santo, desfrutamos a força do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. O nosso potencial não é de nós mesmos, mas ele deriva desta força do Senhor que está em nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,13, se não estou enganado, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque é esse Senhor que faz com que nós tiremos força da fraqueza, como os heróis da fé que estão lá no capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia diz que eles tiraram força da fraqueza. E lá no livro de Isaías, capítulo 40, diz que o Senhor multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, meus irmãos, vivendo no Espírito, nós desfrutamos da força do Senhor. Não é? O crente pode ser bem magrinho, bem franzino, os bracinhos bem fininhos, e alguém olha para ele e não dá nada. Mas se o Espírito Santo mora nele, se ele está cheio do Espírito Santo, ele é forte. E outra pessoa pode estar muito bem nutrida, muito forte, muito musculosa, mas espiritualmente ser um cadáver. Então, meus queridos, nossa força vem do Senhor.
vivendo no Espírito, descanse, não importa se você é idoso, se você é novo, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre, a sua força, né, vai vir do Espírito Santo que está em você. Muito bem, a leitura de quarta-feira, que é Neemias 8:10, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E quem produz esta alegria em nós? A alegria não é simplesmente o sorriso, uma emoção, mas a alegria do Espírito é aquela alegria que mora dentro de nós, uma alegria constante que não é afetada pelas intempéries, pelas circunstâncias exteriores. Muito bem, vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico que nós enumeramos aqui é que vivendo no Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo com E maiúsculo, somos guiados. Glória a Deus. Os irmãos reparem que no deserto, o povo de Deus, ele se movimentava de acordo com a nuvem. Havia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Aquela nuvem, ela tinha dois propósitos. Primeiro, estabelecer o tempo da caminhada, não é? Quanto tempo eles iriam caminhar e quando iriam caminhar. Então, a hora que a nuvem começava a se deslocar, eles levantavam o acampamento e caminhavam com aquela nuvem, né? E enquanto a nuvem estivesse andando, eles teriam que andar. Quando a nuvem parasse, ela podia parar com um dia, podia parar com 2 dias, podia parar com uma semana, né? Aí eles paravam. Então, ela estabelecia o ritmo e estabelecia o momento da caminhada, da partida e até quando caminhar. Era a função da nuvem. Uma segunda função daquela nuvem era dar direção. Eles não iam para qualquer direção, eles teriam que ir na direção da nuvem. Muito bem, meus queridos, nós precisamos do Espírito Santo em nós, nos guiando, porque nós temos muitas coisas a fazer, muitas deliberações, não é? Muitas atitudes, muitos procedimentos, muitas decisões até, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Salmo 23 é um salmo muito interessante, porque ele nos mostra ali algumas características de Deus. Primeiro, que ele é o nosso Senhor, né? Depois que ele é o nosso pastor, não é? E depois que ele é aquele que supre todas as coisas na nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem leva aos verdes pastos? A direção dos verdes pastos. O Senhor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem me leva para as áreas das águas tranquilas? O Senhor, não é? E diz que ele refrigera a nossa alma, que ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, meus irmãos, esse pastor, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. O Espírito Santo também é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Então, vivendo no Espírito, nós somos guiados. Quando Jesus foi assunto aos céus, foi, para a direita de Deus Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos e que enviaria o Consolador. E esse Consolador seria, alguém que estaria conosco para nos guiar em todas as coisas. Então a igreja é guiada pelo Espírito Santo, o nosso ministério é guiado pelo Espírito Santo, a nossa vida é guiado pelo Espírito Santo. Então, vivendo no Espírito, nós somos também guiados, E quem é guiado pelo Espírito Santo nunca erra, nunca vai se perder, nunca vai para o lugar errado, Ele vai ser guiado sempre com tranquilidade, para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para um local de alma refrigerada, E ainda que ele seja guiado para o vale da sombra da morte, descanse, porque o salmista disse: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E há uma parte muito interessante que nós comentamos numa reunião ontem de lideranças, quando diz que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu falei, se você estiver seguro nas mãos de Deus,
fique tranquilo, você não vai pisar a trilha da injustiça, porque o Senhor não entra nessa trilha. Ele é justo e por onde ele vai pela vereda da justiça. Ele vai levando você. Então não se preocupe em provar coisas que não precisam ser provadas. Segure na mão do Senhor e continue andando. Então, quem vive no Espírito é guiado por este Espírito. Muito bem. Quarto lugar, vivendo no Espírito, somos ensinados por Ele. Uma das funções do Espírito Santo que voltaria para glorificar a Cristo seria também nos ensinar. O Senhor prometeu que Ele viria e nos ensinaria todas as coisas. Ora, irmãos, a Bíblia Sagrada está aqui, é uma palavra de revelação. Nós só entendemos esta revelação se nós desfrutarmos da iluminação do Espírito Santo. Eu quero aprender de Deus, não é só ler a Bíblia. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder entender, porque a Bíblia não é um livro que consta apenas de história e consta de geografia e de filosofia e tudo mais. Não, a Bíblia é um livro de revelação, um livro de fé. Então, para entender a revelação, eu preciso que o Espírito Santo me ensine. Você vai a um culto, não confie somente na explanação do seu pastor. Diga assim: Deus, que o que o pastor está dizendo para mim, o Espírito Santo possa me ensinar. Porque o nosso ensino, ele é fraco. Nosso ensino, ele é carente. Então, quando nós ensinamos, nós pregamos, não é? Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine o nosso auditório com esta palavra, né? Nos dê a clareza da iluminação para nós entendermos a revelação, para que quando entregarmos essa mensagem, não entreguemos uma mensagem truncada, né? Uma mensagem equivocada. Eu preciso do ensino do Espírito Santo para entender a revelação. E quando faço a exposição, você que ouve, precisa não só dos seus ouvidos, mas precisa da iluminação do Espírito Santo. Então, meus queridos, vivendo no Espírito, nós somos ensinados por Ele. Pastor, eu não tenho um alto nível de estudo, né? Como é que eu faço? Peça ao Espírito Santo para lhe ensinar, e o Espírito Santo ensina aos que são intelectuais, né? Aos que estudaram muito, mas ensina também ao homem simples, ao homem analfabeto, ao homem de pouca instrução. Deus não limita a sua revelação porque a pessoa não tem um estudo. Não. Ele está pronto para revelar todas as suas verdades para qualquer pessoa, assim ele queira. Quinto lugar, então, vivendo no Espírito por sermos templo dele. Vivendo no Espírito por sermos templo dele. Na leitura de sexta-feira, irmãos, aqui é 1 aos Coríntios, capítulo 6, eu vou ler aqui para vocês, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, versículos 19 e 20. Vamos ver como diz aqui o texto bíblico. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo estava perguntando à igreja de Corinto: vocês não têm conhecimento disso? Vocês não têm ciência que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, esse Espírito que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse Espírito mora em nós e ele assume o controle, o comando da nossa vida. Eu oro a Deus para que me ajude e ajude você a que a nossa vida seja uma vida invadida pelo Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo, porque tudo em nós vai exalar o Espírito Santo. Então, queridos, vamos lá. Vivendo no Espírito Santo por sermos templo dele. Ou ele mora em nós, não é?
e nós somos dirigidos por esse Espírito Santo, como diz a lição, vivendo no Espírito, ou o Espírito não mora em nós. Se o Espírito não mora em nós, então nós não temos o Espírito Santo. Não é? E sem ter o Espírito Santo, irmãos, nós não vamos ter nunca um avivamento em nossa vida. Um avivamento depende do Espírito Santo. O Espírito Santo não está voando sobre você, não está à sua frente, não está atrás de você. O Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim. Eu quero glorificar a Deus por isto. Caminhando então para o nosso 6º tópico. Vivendo no Espírito Santo, expressamos o fruto do Espírito. Isso aqui é muito interessante, irmãos, né? Primeiro, corrigindo, não são os frutos do Espírito, porque há uma enumeração de características, né? Mas não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E esse fruto tem aí diversas características que nós vamos ver no 3º tópico, subtópicos 1 e 2. Vamos ver lá. Então, o fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais. Uma coisa são os dons, irmãos. Vamos aprender também. E outra coisa é o fruto do Espírito, né? Muito bem. Então, são essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Então a gente vê muita gente que é bom para profetizar, não é? É bom para falar em línguas, não é? É bom para orar pelos enfermos, mas ele não tem o fruto do Espírito, essas características, né, que mostram a sua vida cristã. Então veja bem, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Ok, mais embaixo. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. É o fruto laranja, ou a mexerica, vamos dizer assim, ou a pocã. Não é? Você vê que ela é uma laranja, né? E ela tem os gomos. Aqueles gomos é isto aqui que é enumerado, né? É o amor, o outro gomo é gozo, o outro gomo é paz, o outro gomo é longanimidade, o outro gomo é benignidade, enfim, os vários, a fé, domínio próprio, enfim, cada gomo daquele que compõe o fruto. Eu achei interessante na nossa lição que se nós temos o fruto do Espírito, todas essas características têm que aparecer. Então alguém diz assim, eu conheço o irmão que tem o fruto do Espírito, ele é benigno, né? Ele é bondoso, mas ele não tem o domínio próprio, então não é o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito só vale se for completo. Né? Então o fruto do Espírito já vem, né? Não é como uma fruta podre, né? Que você compra, às vezes você compra uma mexerica, né? E tem 3, 4 gomos daqueles que estão podres, né? E o restante está bom. Aí você come os que estão bons. Mas o fruto do Espírito não é assim. Eles são todos interligados. Um depende do outro, o outro depende do um. E assim, né, nós ou apresentamos o conjunto ou não apresentamos nada. Então, fruto do Espírito. Nós podemos dizer que é o Espírito Santo em nós, exalando o bom perfume de Cristo. O fruto do Espírito, ele é externalizado. Então, você julga um cristão genuíno não pelos dons. Você julga um cristão genuíno pelo fruto. Então, a pessoa pode fazer o que fizer. Ele pode fazer descer fogo do céu. Porque Satanás também faz descer fogo do céu. E ele se transfigura em anjo de luz. Agora, ele não tem o fruto do Espírito, né? Que são essas características benignas, vamos dizer assim. Características de vida. Características que sempre nos levam para melhor. Ok, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que
Aquele que vive no Espírito expressa o fruto do Espírito. Eu oro e peço a Deus que me dê e dê a você o fruto do Espírito, né? Porque quem pode dizer se nós temos o fruto não somos nós. Sou eu que vou dizer que tem o fruto, nem você vai dizer que tem o fruto. Quem vai dizer são as pessoas que nos conhecem. Se elas veem isso em nós, tudo bem. Se não vê, misericórdia para nós, vamos buscar para que o Espírito Santo possa estar em nós e externalizar que ele está em nós. Eu vi uma frase muito interessante que diz assim que quando Deus mora na nossa casa, rapidinho os vizinhos vão ficar sabendo. Então, quando o Espírito Santo mora dentro de nós, rapidamente as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir essa graça, essa unção, não é? Esse bom cheiro de Cristo. Ok. 7º lugar, irmãos, eu anotei aqui. Vivendo no Espírito Santo, neutralizamos a carne. E aqui é bom que a gente traga sempre essa explicação. A carne não é o corpo. Alguém diz, não, aqui é a minha carne e tal. Não é isso aqui é o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o corpo é templo do Espírito Santo, como é que as obras da carne, né? Então, nós vamos entender isso aí na nossa lição. Vamos ver o nosso plano de aula na introdução. Tem algo interessante. Veja bem, o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. No entanto, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar lutas espirituais, bem como batalhas na carne, para que não obedeça à vontade de Deus. Nós poderíamos até ter construído um tópico aqui, que viver no Espírito não significa dizer que nós não vamos estar constantemente ameaçados por essa natureza velha, por esta carne, né? Que a carne é essa inclinação, não é? Que o homem tem devido ao pecado original que corrompeu a nossa imagem, né? Essa inclinação que o homem tem para as coisas más, a natureza humana carnal. Isso é que nós chamamos de carne. O Senhor Jesus alertou aos seus discípulos de que enfrentariam aflições neste mundo, mas deveriam manter o bom ânimo, haja vista que ele mesmo venceu esse sistema pecaminoso. A Bíblia ressalta que o nascido de Deus tem condições de vencer o mundo mediante a fé. Logo, o estilo de vida pela fé requer andar no Espírito. Muito bem, vamos para o tópico 2 e, aliás, ainda tem a letra B aqui desse plano de aula, que tem mais uma observação que nós queremos passar também para você. Nos diz aqui, o apóstolo Paulo destacou que há uma batalha incessante entre a carne e o espírito para que não façamos o que queremos. Paulo chega a dizer que aquilo que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer. Que aflição! Mas as coisas que ele não desejava fazer, ele fazia. E isso, Paulo chegava a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, vivendo no Espírito Santo, nós neutralizamos a carne com as suas paixões. Então, é uma vida, né? E aqui tem uma balança, né? Quanto mais investimos no Espírito, mais nós neutralizamos a carne. Quanto mais negligenciamos no Espírito, mais nós supervalorizamos, superdimensionamos ou aumentamos o poder da carne sobre nós. Agora vamos para o tópico 2, subtópicos 1 e 2, que tem algo interessante também, que fala do fruto do Espírito, né? Vai nos dizer aqui, nós lemos no começo, né, que o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. No subtópico 2, que vai estar dando uma explicação, né, irmãos, falando sobre esses
esse fruto do Espírito, que é amor, né, ou caridade em algumas versões. O outro nós temos aqui gozo, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo, a paz, que não é apenas ausência de guerra, é a paz de Deus que excede todo entendimento, a longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? É a paciência para suportar as adversidades e os defeitos do outro. A benignidade, que é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Nós temos a bondade, que refere-se àquele que é bom. A fé também faz parte do fruto do Espírito. Que fé é esta? Não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Temos também mansidão, que diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Temos a temperança, que quer dizer autocontrole, domínio próprio. É o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Muito bem, irmãos, se a nossa vida está dominada pelo Espírito Santo e esse fruto, com esses gomos maravilhosos, estão atuando em nós, certamente as obras da carne serão neutralizadas. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer então a primeira revisão para aqueles que estão chegando agora e nos assistindo. Nós falamos aqui, estamos falando sobre vivendo no Espírito. Vimos aqui o primeiro tópico, vivendo no Espírito, descobrimos a vontade de Deus. Segundo lugar, vivendo no Espírito, desfrutamos a força do Senhor. Terceiro lugar, vivendo no Espírito, somos guiados. Quarto lugar, vivendo no Espírito, somos ensinados por Ele. Quinto lugar, vivendo no Espírito, por sermos templo dele. Sexto lugar, vivendo no Espírito, expressamos o fruto do Espírito. Sétimo lugar, vivendo no Espírito, neutralizamos a carne ou as obras da carne. Oitavo lugar, prosseguindo, vivendo no Espírito, não necessitamos de lei. Ora, a lei exige, ou a lei existe para corrigir os erros. Não é? Paulo, se eu não me engano, ele chega a dizer que a gente não precisa temer a lei. Não sei se Paulo ou um dos apóstolos, não me veio agora o versículo aqui na mente, mas diz que você não precisa temer a lei, porque a lei existe para aquele que anda de forma irregular. Não é? As autoridades existem para corrigir os que andam errados. Né? Nós não precisamos temer a lei, temer a autoridade. A lei sempre é usada, ou ela existe para garantir a ordem, para que não se torne aí um caos, uma bagunça, para que a criminalidade não avance. Existe a lei. E quando há o delito, a lei aparece para corrigir. Mas quem tem o fruto do Espírito, irmãos, com essas características maravilhosas, ele deixa de lado a lei, ele não necessita da lei. A lei perde a força. Ou como nas palavras aqui do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz, contra essas coisas que são o fruto do Espírito, essas características do fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Então, vivendo no Espírito Santo, não necessitamos de lei. Vamos ver o terceiro tópico, subtópico 3, que diz que contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí o comentarista prossegue, que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Já muda aqui um pouquinho o assunto, mas nós queremos comentar e parar nisso aqui. Se há alguém andando no Espírito, ou se nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito,
não necessitamos de lei para nos corrigir, para nos punir. Muito bem. Nono lugar, vivendo no Espírito, estamos crucificados com Cristo, que eu li agora há pouco. Não é? Então, não fui eu que fui à cruz e mandei que colocasse um prego. Não sou eu que me crucifico a mim mesmo. Aquele que está em Cristo já está crucificado com Cristo. Isso é muito importante. Vivendo no Espírito, estamos crucificados com Cristo. Quem está crucificado está na cruz. E quem está na cruz não pode descer para atender às obras da carne. Muito bem. Então, que Deus nos ajude. Está no versículo 24 da nossa leitura, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que Deus nos ajude, não nos deixe descer da cruz. Se o prego estiver afrouxando, que o Senhor meta a marreta e que a gente fique lá na cruz, não é? Para não atendermos às demandas da velha carne, da velha natureza. Muito bem. Vamos então para o nosso último tópico, meus irmãos. Vivendo no Espírito, produzimos vida. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Olha, irmãos, não cabe na obra de Deus, não cabe no ministério, não cabe na vida do cristão um projeto de morte. Eu tive um professor na faculdade de teologia e ele dizia que a proposta bíblica, a proposta do cristianismo, a proposta do Senhor Jesus é um projeto de vida. Tudo que ele faz conosco, às vezes parece que nós estamos andando para trás, às vezes parece que nós estamos paralisados, nem estamos indo para trás, nem estamos indo para frente. Às vezes parece que nós estamos sendo desprezados. Às vezes parece que o Senhor nos abandonou. Mas eu quero que você entenda que aconteça o que acontecer com você. Deus está trabalhando em você, visando um projeto de vida. Até no nosso meio, quando um cristão é disciplinado porque cometeu uma transgressão contra os princípios bíblicos, nós dizemos na igreja: olha, irmãos, esta pessoa não está sendo disciplinada para ser morta, para ser abandonada, para ser desprezada. Ela está passando por uma correção, mas ela deve ser amada, porque Deus não ama mais a ela quando ela era, ou amou mais a ela quando ela era fiel, e agora que ela caiu na infidelidade, Deus deixou de amar. Isso acontece com a gente. Deus não me ama hoje, que sou um crente, sou um pastor, servindo a Deus. Ele não me ama mais hoje do que quando eu vivia no pecado. Ele não aprovava o meu pecado, mas ele sempre me amou, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus, quando me escolheu, quando me chamou, ele já sabia de todas as minhas vitórias e de todas as minhas derrotas. E mesmo assim ele me amou. O projeto do Senhor é um projeto de vida. Aconteça o que acontecer, Deus está nos levando para um lugar melhor e para um projeto de vida, como falei. Que Deus assim nos abençoe muitíssimo, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Não se esqueça da recomendação de ir lá no canal e se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e ajudar o nosso canal. Deus abençoe a todos muitíssimo e até o nosso próximo vídeo e a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.